Olá, queridos alunos do quinto ano! Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Lembrando que é apenas autocorreção do capítulo 4, Mineração no Brasil. Vamos lá? Então, como podemos observar, a imagem de abertura do capítulo é a Vila Rica, Essa pintura ela foi feita no século XIX, representando o garimpo em uma mina de ouro. Então, com o descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas, estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. Então, com a mineração no Brasil, com a descoberta do ouro, e com a fundação de vilas e cidades, ocorreu a ocupação do interior do território brasileiro, E lembrando que o trabalho nas minas era feito principalmente pelos africanos escravizados e suas jornadas de trabalho eram longas e haviam inúmeras situações de risco. Então, vamos agora para as perguntinhas feitas na abertura do capítulo. A. Identifique as pessoas representadas na imagem e qual função cada uma delas parece assumir no garimpo. Então, a letra A, são as pessoas representadas, são pessoas escravizadas de origem africana, Eles trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho. Então, a gente verifica também certos senhores, a cavalo. Então, eram aqueles senhores que ficavam olhando, monitorando o trabalho dos escravos. B. O que está representado no segundo plano da paisagem? Então, um pequeno núcleo urbano, está sendo representado, foram construídas casas e também pode ser visualizadas as árvores e as montanhas, ao redor das minas. C. Em sua opinião, por que surgiram núcleos urbanos próximos às regiões de mineração? É uma resposta pessoal, ok? Mas, para trazer informação, surgiram esses núcleos urbanos porque como as pessoas elas viam de fora, elas queriam ficar próximas ao ouro, Então, teve esse crescimento populacional por conta do ouro, Para ter essa facilidade. Então, vamos dar continuidade à nossa autocorreção. Quais atividades econômicas estão indicadas no mapa? Lembrando que é a expansão, do território, isso aí, na página 246. Então, a gente verifica que a número 1, as atividades econômicas indicadas no mapa são a produção de açúcar, a extração das drogas do sertão, a pecuária e a mineração. 2. De que maneira podemos relacionar essas atividades com a expansão do território brasileiro? Então, como é possível ver no mapa, essas atividades elas estimularam a ocupação do interior da colônia. Muito interessante. Agora, vamos para a página 249. 1. Complete as lacunas das frases com as palavras abaixo. Então, vai ter corrida de ouro, pecuária e Minas Gerais. Então, a letra A, qual vai ficar a palavrinha? Muito bem, a pecuária. Então, vai ficar a pecuária foi uma das atividades que contribuíram para a ocupação do interior do território brasileiro pelos colonos. Então, na letra B, qual palavrinha vai ficar? Muito bem, Minas Gerais. Na letra C, qual vai ficar? Muito bem, corrida do ouro, Então, na letra B, foram descobertas jazidas de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. E na letra C, a grande migração de pessoas para o interior da colônia atraídas pela mineração ficou conhecida como Corrida do Ouro. Número 2. Observe a imagem e escreva um breve texto sobre ela. Então, você vai observar
essa imagem, né, que é uma gravura de Rugendas. Então, está representando uma caravana de tropeiros no século XIX. Então, vamos verificar aqui, né? 2. A gente vai dar um exemplo aqui. Na resposta sobre a questão número 2. As pessoas representadas. Então, a gente vai verificar aqui a resposta da número 2. As pessoas. Então, a gente vai verificar agora a resposta da número 2. As pessoas representadas na pintura são os tropeiros. Eles estão vestidos com calças, camisas de manga comprida e chapéus, possivelmente para enfrentar as longas horas sobre o sol. O lugar percorrido por eles é uma estrada de terra, cercada por uma mata densa para caracterizar lugares pouco ou ainda não povoados. Os caminhos percorridos pelos tropeiros para o transporte de mercadorias ao interior da colônia possibilitaram o povoamento das regiões ainda não habitadas, que posteriormente seriam os locais de desenvolvimento das cidades. Então, foi esse um breve, texto sobre a imagem. Então, nessa página 251, está pedindo para circular, na pintura acima os detalhes A, B e C mostrados nessas páginas. Então, como podemos ver, estão circulando ali no cantinho a letra A, a letra B e a letra C. Então, a resposta está indicada na imagem. Então, essa mineração, de ouro por lavagem perto do morro de Itacolome, que é uma gravura de Rugendas, representando, os trabalhos realizados em uma mina de ouro. Número 1. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, você vai ler esse pequeno texto. A atividade mineradora no Brasil do século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos dos ribeirões, misturado ao cascalho, e recebia o nome de ouro de aluvião. Quem eram os principais trabalhadores nas minas do século XVIII? Os principais trabalhadores eram pessoas africanas escravizadas. B. Explique o que é chamado ouro de aluvião. Ouro de aluvião é o ouro encontrado nos leitos dos rios, misturado ao cascalho. C. Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? Quem introduziu esse instrumento no Brasil? O instrumento utilizado era a bateria, introduzida no Brasil pelos africanos. 2. Qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? As pessoas escravizadas estavam sujeitas a longas jornadas de trabalho em condições precárias. Então, a gente vai ver agora os impostos na atualidade, lembrando que são respostas pessoais, Então, a gente verifica que é na página 255. Então, na página 256 é uma entrevista, é uma resposta pessoal, ok? Você vai ter que, para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa da sua família, pode ser um de seus pais, avós ou algum parente. Então, siga o roteiro abaixo e anote as informações no caderno. Então, uma resposta pessoal, ok? E vamos verificar essa questão, essa atividade. Número 1, leia as manchetes a seguir. Então, você vai ler, a primeira manchete. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Trânsito intenso coloca em risco patrimônio dos centros históricos de Minas. Rompimento de barragens destrói também patrimônio histórico em Minas. Então, qual é o tema das manchetes?
As manchetes abordam, né, algumas ameaças à preservação dos patrimônios culturais de Minas Gerais. B. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região das Minas. Então, o barroco mineiro, né, ele era caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos e também pelas esculturas em pedra-sabão. C. Em sua opinião, como podemos contribuir para a preservação das construções históricas? Então, é uma resposta pessoal, né? Então, espero que vocês respondam que podemos contribuir para a preservação das construções históricas, evitando a sua danificação, valorizando essas construções e denunciando, né, as depredações delas. Então, como podemos ver, a gente aprendeu sobre a mineração no Brasil. Então, a gente vai ver aqui o que a gente estudou nesse capítulo. Então, com a descoberta de ouro e com a fundação de vilas e cidades, ocorreu a ocupação do interior do território brasileiro. E a gente também viu que o trabalho nas minas, eles eram feitos principalmente pelos africanos escravizados. E suas jornadas de trabalho eram longas e havia inúmeras situações de risco. Também a gente viu que a descoberta de ouro, né, na colônia alavancou tudo isso. Então, para evitar contrabando, Portugal passou a controlar de forma mais rígida, né, a extração do ouro, cobrando muitos impostos e gerando revoltas entre a população. Então, o barroco mineiro, ele foi um estilo artístico que teve maior destaque, né, nessa época, com a construção de igrejas e de obras de arte no período da mineração. Então, a gente pode aprender sobre isso, né? A gente aprendeu sobre isso no capítulo. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!